você tá nesse vídeo, já é motivo para você estar saindo na frente dos seus concorrentes. A maioria dos alunos erra aqui e não é por falta de esforço, não é porque não consegue, mas é porque está estudando de forma errada. Hoje é o dia 2 e agora a lógica começa a entrar em ação. Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a este que é o nosso dia 2 do desafio 5 dias de radioatividade. Se você perdeu o primeiro dia, se você perdeu a introdução a este desafio, eu vou deixar aqui um link com a playlist contendo todos os vídeos deste nosso desafio. É importante que antes de você ver esse vídeo de número 2, que você veja o vídeo introdutório e o primeiro dia do nosso desafio. Como você deve estar acostumado, os itens que nós iremos tratar aqui são os itens retirados diretamente do nosso e-book gratuito, o mapa da sua aprovação em Química para a prova do PAIS 3. Então, se você ainda não está de posse desse e-book, o link está aqui na descrição do vídeo. Você consegue baixar completamente gratuito este e-book e é nele que a gente está se baseando para responder os itens nesse desafio. Vamos lá para o nosso segundo dia. Bom, então tá aqui ó, o nosso e-book, é nele que a gente vai se basear para poder fazer as nossas resoluções desse segundo dia de desafio. E no vídeo anterior, no dia 1 do desafio, a gente tratou sobre a parte mais introdutória à radioatividade. Então nesse segundo dia agora, nesse vídeo de agora, a gente vai tratar sobre as emissões radioativas e as leis da radioatividade. Então você vai observar no decorrer das nossas resoluções, bota só um pouquinho aqui para mim, ó. Você vai observar no decorrer das nossas resoluções que existe uma preferência da sua prova pela partícula beta. Não estou dizendo que só cai partícula beta e nem que na próxima prova só vai vir partícula beta, tá? Mas existe uma preferência de cobrança, você vai observar isso enquanto nós estivermos fazendo as resoluções, que tende a cair mais coisas, aspectos sobre a partícula beta, tá bom? Então fica de olho que você vai perceber. Então olha só, a gente vai resolver nesse bloco agora 6 itens, tá? O item de número 4, número 7, número 2, número 8, número 10 e número 17. Se você não está acostumado ainda com essa numeração, eu explico sobre isso lá no vídeo 1, tá? Então é importante que você, antes de ver aqui o nosso segundo dia, você tenha visto lá a parte introdutória, né? Fizemos uma introdução com os pré-requisitos, fizemos o vídeo 1, em que nós mostramos como que ia funcionar, como que a gente ia usar o e-book como referência. Então eu vou deixar o link aqui da playlist, em que você tem acesso a todos os vídeos do desafio, beleza? E conforme forem saindo os demais dias, eu também vou colocando nessa playlist, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó, vou mostrar para você, a partir do e-book, a gente vai para os nossos itens, tá? Então o item de número 4, que ele é lá da prova do PAIS 2 de 2020, tá? Um item do tipo A. Eu nem coloquei o texto aqui relativo a esse item, porque a gente não vai utilizar o texto, tá? Então, para a gente poder ganhar tempo aqui em termos objetivos, a gente não precisa do texto que está associado a esse item para respondê-lo, tá bom? Então ele fala assim, ó, o estrôncio 90 e o criptônio 85, sempre que você vir essa representação, saiba que este número que está aqui na frente é o número de massa do isótopo, tá? Então aqui é o criptônio que tem número de massa 85 e aqui é o estrôncio que tem número de massa 90. Quando a gente põe esse número aqui na frente, é uma forma de diferenciar os isótopos, tá? Professor, como é que eu vou saber então o número atômico destes elementos? Aí você precisa usar a tabela periódica que tem na sua prova, tá? Quando precisar, eu vou te mostrar mais para frente. Além do decaimento beta, também emitem radiação gama, uma vez que, em todo o processo de decaimento radioativo natural, ocorre emissão desses dois tipos de radiação eletromagnética. Pessoal, nesse item, a gente tem 2 erros, tá? Então, de cara, já vou te trazer que este item é um item errado, tá? O primeiro erro, que é o mais explícito, vamos dizer assim, o que está mais na nossa cara, é esse aqui, ó. Emissão desses 2 tipos de radiação eletromagnética. Dessas 2 emissões radioativas que o item está falando, que é o decaimento beta e radiação gama, somente a radiação gama que é uma onda eletromagnética, tá? Então, beta é uma partícula
Que partícula é a partícula beta? Ele é um elétron que foi ejetado lá no núcleo. Então ele tem uma massa muito pequena, quase que desprezável, certo? E tem uma carga negativa, isto é a partícula beta. Gama sim é que é uma radiação eletromagnética, que é uma onda, tá? Então, de cara, isso já torna o item errado. Não são os dois que são tipos de radiação eletromagnética. Só o gama, dentre esses dois, é que é uma radiação eletromagnética, beleza? Só isso já tornaria o item errado. Só que além disso, existe um outro erro, que ele vai falar assim, ó, mesmo que ele tivesse falado que só gama é radiação eletromagnética, ou se ele tivesse parado na parte antes de eletromagnético, ocorre emissão desses dois tipos de radiação. Mesmo que ele tivesse parado aqui e tivesse tirado essa parte de eletromagnética, ainda assim estaria errado, tá? Porque em todo o processo de decaimento radioativo natural, nem sempre vão ter esses dois tipos de radiação. Nem sempre vai ter partícula beta e radiação gama. Quem sempre vai estar presente nos processos de decaimento radioativo natural é a emissão gama, tá? Então guarde isso. Sempre que você tiver uma emissão alfa, ela também vai ser acompanhada por uma emissão gama. O que a gente faz quando a gente vai representar é não colocar o gama naquela equação que a gente faz o balanço de cargas e massas, que a gente vai mencionar também daqui a pouco nas leis da radioatividade. A gente não coloca a radiação gama nessa representação, porque como ela é uma radiação eletromagnética e ela não tem carga nem massa, então ela não faz diferença quando a gente está fazendo esse balanço de cargas e massa. Então quando a gente representa, se for por exemplo um decaimento alfa, a gente só coloca o alfa, a gente não coloca o gama. Isso é comum de acontecer, mas ele sempre estará lá, tá? Então sempre que você tiver um decaimento alfa, obrigatoriamente ele vai ser acompanhado de uma emissão gama. Isso sempre vai acontecer. E da mesma forma, sempre que você tiver um decaimento beta, ele também será acompanhado de uma emissão gama. O que pode acontecer é que gama pode ser emitida sozinha. Pode acontecer de o átomo estar com muita energia e uma das formas que ele tem de diminuir essa energia é emitir uma radiação eletromagnética do tipo gama. E aí acabar não emitindo nem alfa nem beta. Isso pode acontecer. Mas nunca vai acontecer de alfa ser emitida sozinha, sem a radiação gama, ela sempre vai estar junta, e nem beta nunca vai ser emitida sozinha, ela sempre vai ter uma gama acompanhada. Professor, pode ter alfa e beta saindo juntos? Pode, desde que também seja acompanhada de uma radiação gama, tá? Então, de toda forma, este item 4, que é o item 97, lá do PAIS 2 de 2020, é um item errado, certinho? Vamos para o próximo, o item 7 do nosso e-book, que corresponde ao item 102 desta mesma prova, do PAIS 2 de 2020. Tem a ver com essa parte de emissões radioativas, tá? A finalidade principal de se encapsular em rejeitos radioativos, utilizando-se materiais densos e impermeáveis, como os vidros mencionados no texto, e aí, como eu comentei, o texto não vai ajudar a gente a responder o item, por isso que eu não coloquei ele aqui na nossa resolução, tá? Mas lá no e-book o texto está completinho, caso você queira consultar o texto, você consegue encontrar lá, tá? É a formação de uma barreira física que seja eficiente para impedir que as emissões nucleares a atravessem e cheguem ao meio externo. Nesse contexto, o tipo de emissão radioativa mais nociva e que necessita de um controle mais efetivo de encapsulamento é. Em outras palavras, pessoal, o que ele está tratando aqui para a gente é do poder de penetração que essas emissões radioativas possuem. Então, dentre os três tipos mais comuns, alfa, beta e gama, o que tem maior poder de penetração é a radiação gama, tá? Sendo que a radiação alfa é aquela que tem o menor poder de penetração, já que ela é uma partícula mais pesada, já que ela é formada por 2 prótons e por 2 nêutrons, então ela é muito facilmente barrável. A nossa pele mesmo, o tecido que a gente usa na roupa, já é suficiente para barrar a radiação alfa. Então, o que ele está perguntando aqui, em outras palavras, o que a gente tem que entender do que ele está nos perguntando, da nossa interpretação? Ele está perguntando o seguinte: qual das radiações tem o maior poder de penetração? Em outras palavras, é isso. Por quê? Ele quer saber qual é a mais nociva e a que necessita de um controle mais efetivo de encapsulamento.
Então, neste caso, a nossa resposta para esse item, que é um item do tipo C, tá? É aquele item que existe muito pouco na prova do PAS, né? Mas existe, que é de marcar X. Esse item do tipo C, a resposta correta é a letra D, em que ele pergunta sobre em que ele fala que é a radiação gama, beleza? Então ela é a que tem maior poder de penetração. Então só relembrando para quem já sabe e mostrando para quem não sabe ainda, tá? Poder de penetração. Poder de penetração. Alfa é o que tem o menor de todos. Depois é beta, depois é radiação gama. Cuidado para você não confundir, vou colocar aqui no cantinho, deixa eu aumentar aqui que aí você consegue ver melhor, ó. Cuidado para você não confundir com poder ionizante, tá? Poder ionizante é o contrário. Gama é que tem o menor poder ionizante, que é menor do que beta, que é menor do que alfa. Alfa é o que tem o maior poder ionizante. Exatamente por ele ter uma grande massa e por ele ter uma grande carga, que é a carga mais 2, então isso faz com que a partícula alfa tenha o maior poder ionizante, tá? Então cuidado para você não confundir. O que ele perguntou aqui neste item foi o poder de penetração. E neste caso quem tem o maior é a radiação gama. Vamos em frente, deixa eu voltar aqui para você conseguir me ver, tá bom? Vamos lá, ó. Vamos agora lá para o item 2. Aí esse item 2, ele já é um item da prova do PAS 2 de 2022. E é aqui que você tem que entender a importância, né, do que eu fiz nesse e-book. Porque perceba que não é sair respondendo os itens em qualquer ordem. Ah, eu vou começar pela prova mais recente e vou voltando, por exemplo. Eu, por exemplo, fazia isso. Quando eu estava estudando lá, estava estudando da maneira errada, né? E eu pegava da prova mais recente e ia voltando. Mas quando a gente está construindo o nosso estudo, quando a gente está aprendendo, é importante a gente ter essa estratégia de ir respondendo questões que estão de acordo com aquilo que a gente sabe e que a gente vá construindo os pré-requisitos para chegar mais lá na frente. Então, por isso que eu recomendo aqui, ó, que você responda primeiro esses itens da prova de 2020, que são itens mais basilares, vamos chamar assim, para que você vá crescendo, para que você vá seguindo a ordem. E foi para isso que eu fiz isso para você no e-book, pegando todos os itens de 2016 até 2023, tá? Então é isso que eu quero que você entenda nessa ordem que eu tenho sugerido, que foi o que eu mostrei para você lá no planner de radioatividade, tá bom? Então olha só, ele vai falar assim, ó, esse aqui eu já coloquei o texto, porque já vai ser importante para a gente utilizá-lo para responder o item, tá? Então ele fala assim, ó, conforme as leis da radioatividade, a desintegração natural do polônio 210, lembra que eu falei para você que ali é o número de massa? Então, o polônio 210 gera como núcleo filho o chumbo 206. Então, para eu saber que tipo de emissão é esta, eu vou ter que recorrer ao texto. E eu vou recorrer especificamente a esta parte final aqui, ó. Ele fala assim, ó, tratava-se do polônio 210, um emissor alfa natural. Então eu já sei que esta emissão que o polônio 210 irá fazer é uma emissão do tipo alfa. Então o que eu preciso saber sobre isso para responder este item? Isso aqui é o que a gente chama de primeira lei da radioatividade, também chamada de lei de Soddy. Foi o cientista que desenvolveu esta lei, tá? A primeira lei da radioatividade vai versar exatamente sobre a emissão do tipo alfa, tá? Então, a chamada lei de Soddy ou primeira lei da radioatividade. O que ela diz? Ela diz o seguinte, ó, quando eu tenho um átomo emitindo uma partícula alfa, neste caso aqui, ó, é o polônio que tem número de massa 210, quando ele vai emitir uma partícula alfa, ele vai se transformar em um outro núcleo. Esse outro núcleo em que ele se transforma é o que a gente chama de núcleo filho, tá? É ele que vai ser originado. E como a partícula alfa ela tem número atômico 2 e número de massa 4, já que ela é formada por 2 prótons e por 2 nêutrons, esse núcleo filho que vai ser gerado, ele vai ser gerado com um número de massa 4 unidades menores. Então, neste caso, se o original, que a gente chama de núcleo pai, tem número de massa 210, significa que o núcleo filho que vai ser gerado tem que ter número de massa 206,
Porque como ele expulsou do núcleo uma partícula com número de massa 4, 2 prótons e 2 nêutrons, então o que vai ser gerado, o que vai ser originado, tem que ter um número de massa 4 unidades menores. E o número atômico, professor, quantas unidades menores? 2 unidades menores, já que destes 4 que estão indo embora, 2 deles são prótons, que são os responsáveis pelo número atômico. Então, se eu souber quanto que é o número atômico do núcleo pai, eu vou saber que o núcleo filho tem número atômico 2 unidades menores. E como é que eu vou saber qual que é o número atômico do polônio? Perceba que no texto ele não me trouxe essa informação. Por isso que eu vou recorrer, olha só, à tabela periódica que fica no final da nossa prova. Então, este tipo de conteúdo é um tipo de conteúdo que a gente utiliza bastante a tabela periódica. Então, qual que vai ser meu trabalho? Localizar aonde está o polônio nesta tabela. Vamos lá, ó, vamos procurar o polônio, onde que ele está. Aqui, ó. O polônio está lá no 6º período e na família 16, no grupo 16. Então, daqui eu tiro que o número atômico do polônio é 84. Como ele vai gerar um novo núcleo com 2 unidades menores de número atômico, então, de fato, ó, ele vai gerar o átomo de chumbo. Então, aqui, ó, voltando, quando eu for escrever esta equação, eu vou ter o polônio com o número atômico 84 e o núcleo que ele vai dar origem é exatamente o núcleo com o número atômico 82, que de fato é o chumbo. Então eu vou tirar esse X aqui, porque eu já sei quem é o elemento que vai ser gerado. Então é o átomo de chumbo, que tem número atômico 82, e de fato ele vai ser com o número de massa 206. Então realmente esse item de número 2, que é o item 68 da prova do PAS 2 de 2022, ele é um item correto, tá? Lembrando, pessoal, que lá no e-book a gente também tem o gabarito, tá? Então você consegue responder este item e conferir lá no gabarito do e-book para saber se você acertou ou não, beleza? Vamos em frente. Aqui está a tabela periódica, a gente vai voltar nela em itens mais para frente. Próximo item que eu estou sugerindo é um item lá da prova de 2019, é o item 100, que na nossa numeração aqui ficou com a numeração de número 8. Ele fala assim, ó, o processo de desintegração do irídio 192 mencionado no texto corresponde a um decaimento beta. Percebe que de novo ele falou do beta? Então ele falou até do alfa nesse que a gente acabou de fazer, mas o mais comum, você vai ver mais para frente também que ele vai continuar perguntando sobre decaimentos beta. Aqui eu coloquei o texto porque ele vai ser importante para a gente poder responder. Perceba que ele fala aqui do decaimento de irídio 192 se transformando em platina 192. Então perceba que não houve mudança no número de massa. Com certeza mudou o número atômico, porque mudou o elemento químico, né? Saiu de irídio e foi para platina, mas não houve mudança no número de massa. Então eu já sei que não é uma partícula alfa que está decaindo, porque se não houve mudança no número atômico, não pode ser partícula alfa. Quando ele emite partícula alfa, ele fica com 2 unidades menores de número atômico. Então neste caso aqui, de fato, vai acontecer um decaimento beta, que é o que a gente chama de segunda lei da radioatividade. Então, enquanto a primeira lei trata do decaimento alfa, a segunda lei, que também é chamada de lei de Soddy e Fajans, né, que foram os 2 cientistas que a perceberam, na segunda lei da radioatividade, a gente está falando de um decaimento beta. O que diz a segunda lei da radioatividade? Quando um elemento químico emite uma partícula beta, quando um átomo de um elemento químico emite uma partícula beta, ele se transforma em um outro núcleo com o mesmo número de massa, já que a massa da partícula beta que está indo embora é 0, então não vai haver mudança no número de massa. Então, neste caso, é o mesmo número de massa e o número atômico fica aumentado de 1 unidade. Então, se eu sei quanto que é o número atômico do núcleo pai, eu vou saber que o número atômico do núcleo filho é 1 unidade acima. E aí, novamente, como é que eu vou saber quanto que é o número atômico deste elemento? Eu vou lá na tabela periódica. E aí eu localizei exatamente aqui, ó, o irídio e a platina. O irídio tem número atômico 77 e a platina tem número atômico 78. Então bateu certinho, ó. Quando o irídio, que tem número atômico 77,
emitir uma partícula beta, ele vai dar origem ao elemento químico que tem número atômico 78, e que elemento químico é esse? A gente acabou de ver, é a platina. Então, de fato, o item 100 está correto e esta emissão é uma emissão beta. Só lembrando, como é que esse beta surge? Como é que esse elétron vem lá do núcleo, sendo que elétron fica na eletrosfera? Este elétron aqui, ele surge da desintegração de um nêutron. É o chamado postulado de Fermi. Então, a gente tem a desintegração de um nêutron que gera um próton e um elétron, sendo que este elétron é a partícula beta. Este próton, ele fica no núcleo e este elétron é o que é ejetado, que é a partícula beta. Por isso que a gente tem a mudança no número atômico, por isso que aumenta em 1 o número atômico. Porque eu tiro um nêutron, que não tem número atômico, ele é só carga neutra, e substituo, digamos assim, né, por um próton, que vai aumentar em 1 o número atômico. E por que não altera a massa? Não altera a massa porque a massa do próton é igual à massa do nêutron. E o elétron que foi embora não tem massa. Então, por isso que quando um elemento químico emite uma partícula beta, ele mantém a sua massa e aumenta em 1 o seu número atômico. Beleza? Então, neste caso, o item 8 ele é um item correto. Este daqui, pessoal, que é o item 10, lá da prova de 2018, eu coloquei uma observação para você, tá? Originalmente, ele foi anulado pela banca. Por quê? Porque há um erro nesta equação aqui, ó. Perceba que ele colocou o nitrogênio com o número atômico 5, sendo que o número atômico do nitrogênio é o número 7. Ele tem 7 prótons no núcleo. Quem tem número atômico 5 é o boro, não é o nitrogênio, tá? Então eu coloquei para você assim, ó, quando você for responder esse item, já que você está estudando, então você vai considerar a equação nuclear correta. Se ele tivesse colocado a equação correta, aí você julga esse item. Olha o que ele colocou aqui, ó. Na equação nuclear apresentada, a radiação R emitida no processo de decaimento do carbono 14 corresponde a um elétron. Novamente, ele está tratando da partícula beta. E isso está correto, porque perceba, ó, considerando a equação correta, tá, pessoal? Então perceba, ó, ele manteve o número de massa, então o número de massa era 14 e continuou sendo 14, então significa que essa partícula que está sendo emitida, ela não tem massa, a massa dela é 0, e o número atômico ficou aumentado de 1 unidade. Era 6, que é o caso do carbono, e vendo a equação correta, aumenta para 7, que é o nitrogênio. Então significa aqui, ó, que a carga dessa partícula que foi emitida é menos 1. Quem é a partícula que tem massa 0 e carga menos 1? Exatamente a partícula beta. Então, neste caso, considerando a equação correta, o item 10 ele está correto. Lá na prova, originalmente, o item foi anulado. Por quê? Porque aqui estava errado, tá? Mas você, para estudar, use a equação correta, certinho? E por fim, a gente chega aqui no item de número 17, que é um item do tipo D. Não é muito comum de acontecer isso, né? De o item do tipo D ser de química. Tanto não era na época do PAS 2, dessa matriz, como não costuma ser no PAS 3. Vamos ver como é que vai vir aí essa prova de 2025, tá bom? Ele colocou assim, ó. Escreva no espaço a seguir a equação da reação nuclear que representa o processo de absorção de um nêutron por um átomo de boro, presente na barra de controle do reator. Aqui não faz muito sentido para a gente o texto, a gente não vai utilizar para poder responder, com a formação do isótopo de boro correspondente, como mencionado no texto. Então, o que ele quer que você escreva? Ele quer que você escreva este isótopo do boro, ó, que é o isótopo 10, o número atômico sempre vai ser 5, porque todos os átomos de boro têm número atômico 5. E ele falou da absorção de um nêutron. Então perceba que o nêutron, ó, ele não tem carga, então aqui embaixo para ele é 0, e a massa dele é 1. Então por isso que não vai haver alteração no número atômico. Porque como é um nêutron que está sendo absorvido, não vai mudar a quantidade de prótons. E a massa vai aumentar em 1 unidade, já que eu estou absorvendo um nêutron. Então, bastava eu ter escrito isto que eu já teria colocado a resposta correta para esse item do tipo D de dado.
beleza? Tá vendo como é que fica mais simples quando você entende o padrão? Não tem nada de mágica, é método. E ainda não acabou, hein? Ainda temos mais blocos de itens nos próximos dias do desafio, sempre avançando para um novo tema da radioatividade. E aí, conseguiu acompanhar comigo? Comenta aqui embaixo se você acertou os itens de hoje, o que você achou e como que você tá indo no desafio. Eu vou adorar saber. E não se esquece de deixar um like nesse vídeo, é muito importante para o crescimento do canal. Compartilha esse vídeo com seus colegas que você tem certeza que também vai se beneficiar desse conteúdo. E claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Essa parte é muito importante para você não perder nenhum dos próximos vídeos que vão vir por aí do nosso desafio de 5 dias de radioatividade. Eu agradeço imensamente a sua atenção e a gente se vê no próximo conteúdo. Valeu demais e até lá!